Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nossa lição número 6, o cristão e a importância da igreja. Então confira aí com a gente o fundamento e as referências bíblicas. O fundamento está em 1 Coríntios 12, 27, que diz o seguinte: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. As referências bíblicas estão em Mateus 16, verso 16 a 18, que diz: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nesse verso 18, um primeiro comentário que eu queria fazer, que infelizmente tem vários irmãos nossos que fazem uma leitura aqui equivocada, né? Porque eles dizem que Pedro que é essa rocha, né? Mas não é. Esse trocadilho aqui, Jesus está falando o seguinte: Pedro, no grego, é Petros, né? Que significa pequenos fragmentos rochosos. Então, Cristo está dizendo: também eu te digo que tu és Petros. Tu é uma pequena fagulha daquilo que eu sou, daquilo que Cristo vai revelar de si mesmo aqui. E sobre esta pedra, então Cristo está falando dele mesmo. Pois te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra, que é ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é edificada sobre Cristo e não sobre Pedro, ok? Sobre Cristo. É Cristo quem carrega a igreja. Então vamos lá para a nossa introdução. A introdução nos diz: aonde os novos convertidos vão parar? Ou seja, onde eles poderão congregar e prestar culto a Deus? Essa deveria ser a primeira consideração que deveria reclamar sua atenção. Qual a igreja? A gratidão a Deus pela salvação deveria fazê-lo tão cônscio da filiação eclesiástica como das matérias pertencentes à salvação. A Bíblia contém a história de Cristo. A igreja existe para contar a história de Cristo. A história da igreja é a continuação da história de Cristo. Então, meus irmãos, qual a importância da igreja? Qual a importância da igreja para o processo de santificação, que foi a nossa aula anterior? Qual a importância da igreja sobre o mundo? Qual a importância da igreja no aspecto particular, né? No aspecto individual? Tem muita gente que eu conheço que se diz cristãos, né? Pessoas aí cheias de dons, que têm chamados aí profundíssimos da parte de Deus. São ótimas pessoas, mas que se recusam a congregar. E dizem o seguinte: não, eu sou a igreja sou eu. Eu não preciso a igreja escutar ninguém. Eu sou a igreja. Discordo plenamente disso e a lição também discorda disso. Por quê? Qual o sentido da igreja placa? Entendam, eu não estou dizendo que para a pessoa ser salva é necessário que ela esteja dentro de uma igreja congregação, uma igreja placa. Cristo não precisa disso para salvar quem ele quer salvar, né? Isso é obra exclusiva dele. Só ele sabe quem está dentro desse processo salvífico, né? Mas qual o sentido da igreja placa? Como diz aqui na nossa lição, um dos motivos que a gente pode citar é exatamente falar sobre Cristo, né? Eu vou fazer aqui um comparativo com o meio militar. Vamos supor aqui o seguinte: você foi salvo, e ser salvo nesse sentido fazer parte do corpo de Cristo. Vamos supor que você fez a tua inscrição, né, e você foi convocado pelo exército. Então agora você faz parte do corpo do exército, fazendo esse comparativo. Só que você faz parte do exército, você vai receber uma farda, só que quem é que vai te dar um treinamento? Né? Aonde que você vai ser treinado? Os teus dons vão ser descobertos aonde? Vão ser trabalhados aonde? Vamos supor que você tem um dom para ser um atirador de elite, né? Para ser um sniper. Aonde que você vai receber esse treinamento? Como é que você vai ser conhecido pelos demais membros? Como as outras pessoas vão te reconhecer? Meramente pela farda? Porque a farda você não recebe nos primeiros dias. Você tem que fazer parte daquele grupo. Então tem muitas pessoas que não entendem coisas triviais, coisas básicas a respeito disso. Se você não está dentro de uma igreja, a primeira coisa que eu te digo, você não está ouvindo tanto que deveria ouvir sobre Cristo. Você não tem o alcance que deveria ter para falar sobre Cristo.
Você não está do lado de um irmão e você não consegue ter o alcance para ajudá-lo. Você também não está do lado desse outro irmão e não consegue pedir a ajuda dele. Porque Cristo usa os membros para se autoajudarem, para crescerem em santidade, em estatura, uns com os outros. Então, como é que você vai poder ter o alcance desse teu chamado? Vamos supor que você tem um chamado para ser um pregador. Como é que você vai ser esse grande pregador, de repente, que Deus quer que você seja, ou um grande missionário, se você não foi treinado dentro de uma igreja? Se você não foi exortado ali? Se você não foi confrontado? Porque também a igreja ela tem uma missão que é ímpar, que a gente não entende. É ser confrontado. Um pelos outros. É exatamente nos aborrecer com os irmãos, de aborrecer irmãos, de ver o perdão vindo de lá para cá, de exercer o perdão, de crescer através do erro, de todo dia estar sendo exortado, de estar aprendendo. Ou seja, a igreja placa, a igreja tijolo, ela é como se fosse um quartel. Então vamos supor aqui que dentro desse exemplo que eu dei do militarismo, você todo dia precisa ir lá fazer um treinamento a cada 2 meses de tiro, você precisa fazer entender de leis, você precisa estar sendo exortado, está sendo mostrado para você qual é a missão diária, qual é a missão mensal, o que deve ser feito, ser distribuído o policiamento, ser apresentado para você um plano de ação. Se você estiver fora do quartel, você não pode trabalhar na segurança pública. Se você não fizer parte desse exército, você não pode ir para a guerra. Você não vai saber nem para que lado você vai atirar. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Todos nós sabemos disso. Eu acho que isso é um consenso. Há uma guerra no mundo espiritual. E você, como um bom soldado de Cristo, em qual quartel que você está sendo treinado? No seu próprio quartel, você não pode ser o seu próprio comandante, ser o seu próprio estafeta, ser o seu próprio soldado. Você não pode. Então a igreja ela tem um papel crucial na preparação do cristão para a sua obra esta que foi confiada por Deus a você, para a tua modificação e para a tua santificação, o teu processo de santificação. Aí tem gente que diz, não, mas na igreja, eu não preciso ser salvo não preciso estar na igreja para ser salvo. Ok, concordo. Não, mas na igreja está cheio de gente pior do que do mundo. O povo que está na igreja saiu do mundo. Ou seja, tem muito de mundo ainda dentro da igreja, só que com uma diferença. As pessoas que estão dentro da igreja, que congregam, elas reconheceram que precisam de Cristo para ter essa mudança, diferente daquelas que estão no mundo. E estão sendo exortadas constantemente, dioturnamente, escutando a mensagem do pastor, ela tem alguém para desabafar, ela tem alguém para ensinar, para exortar, a escola bíblica, é um culto de libertação. E eu tenho certeza absoluta que você não tem dentro da sua casa, no seu seio familiar, todas essas coisas ao seu dispor, né? Tanto para você absorver, quanto para você servir. Nesse sentido, eu vou deixar uma pergunta para essas pessoas que não gostam e acham que não devem estar na igreja. A primeira pergunta se todos os cristãos do mundo fossem iguais a você, como que o mundo estaria hoje? Estariam pior? Estariam melhor? Como estaria? Segunda pergunta, se todos os cristãos não fossem à igreja, se recusassem a congregar, como estaria o mundo? Imagine Paulo, se Paulo falasse, não, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar dentro de um templo, de uma sinagoga, eu não preciso, eu sou a minha igreja, eu vou ficar aqui fazendo minhas tendas, vou ter minha família, eu não preciso ir para a igreja. Já pensou se Paulo tivesse pensado assim? Já pensou? Como seria a revelação? Claro que Deus levantaria outro, como sempre levanta quando nós nos recusamos a servir. Mas eu digo nessa situação, Paulo foi o maior plantador de igrejas da história. Paulo foi o maior missionário que o mundo já conheceu. Paulo foi quem juntou todos os escritos do Novo Testamento e dentro da teologia que foi revelada por Deus a ele, que a gente consegue ter uma tradução clara do Velho Testamento. Paulo é o maior teólogo que nós já conhecemos, que já pisou sobre a terra. É o maior teólogo, foi o maior plantador de igrejas, foi o maior missionário. Já pensou se hoje a gente não tivesse as 13 cartas, né, de Paulo? Já pensou se a gente não tivesse a carta que seja Filipenses, Tito, porque ele só tinha aquelas cartas, só tinha motivo para escrever e para exortar, porque existiam igrejas, porque existiam pastores nessas igrejas, porque existiam pessoas nessas igrejas que necessitavam ser exortadas. Já pensou se Paulo se recusasse?
a frequentar uma igreja? Então, meus irmãos, a igreja placa ela tem uma função importantíssima na preparação do cristão, O fundamento da igreja é o Senhor Jesus, isso aqui eu já falei. A verdade proferida por Jesus a Pedro. Eu já comentei sobre isso aqui também. Mas um comentáriozinho aqui que o autor fala aqui, no item 1.2. Há um fato relevante sobre esta afirmação de Jesus em relação a Pedro. Nesta passagem bíblica, muitos leitores da Bíblia interpretam essa passagem erradamente atribuindo a Pedro a fundação da igreja. Foi o que eu comentei lá no início. Então é sobre esta Petra, Cristo está falando. Pois tu é Petrus, mas sobre esta Petra, que sou eu, que é o fundamento da igreja, é Cristo e não Pedro. A igreja jamais será destruída, item 1.3. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O melhor entendimento para essa expressão é a que Paulo deu em Romanos 8, 35 a 39, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. As portas do inferno se refere ao Hades, no grego, Ou seja, o lugar onde o poder da morte predomina. Por isso Paulo fala que nem a morte poderá nos separar do amor de Cristo. A igreja jamais será destruída por ameaças ou perseguições que levem à morte ou por qualquer potestade do mal. E quanto a isso, Jesus já havia alertado aos seus discípulos. Nesse sentido de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, a gente tem que entender que igreja está sendo referida. É a igreja placa, a igreja tijolo ou a igreja corpo de Cristo? É a igreja corpo de Cristo. Porque suponhamos que venha uma perseguição daqui a alguns anos, como já existe em alguns países. Seja proibido ter igrejas, ter culto, cristãos. Por causa disto, o inferno prevalecerá sobre a igreja? Nunca. A igreja mística continuará existindo em qualquer situação. No Império Romano, quando a igreja era perseguida, aparentemente parece que tinha sido derrotada, Mas como diz um ditado teológico, diz que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo, foi a semente do cristianismo. Então, quanto mais havia perseguição aos cristãos, no universo material, mais espiritualmente surgiam cristãos. Então, essa perseguição infernal que existia lá na época imperial, pode haver hoje também. Mas sempre haverá, vai haver, melhor dizendo, e sempre haverá os remanescentes, aqueles que irão representar a igreja mística, a igreja espiritual sobre a terra, independente de ter ou não a igreja placa, certo? Porém, contudo, entretanto e todavia, a igreja placa tem a tua função de suma importância, ok? Jesus é a cabeça da igreja, item 2.1. A separação dos 12 apóstolos por Jesus traz consigo o prenúncio do que seria a futura composição inicial da igreja. Com estes 12 apóstolos, Cristo avançou mais um passo no seu grande plano para a implantação do reino de Deus aqui na terra. E a igreja era parte dessa estratégia. Muitos acham que aqui Jesus deu início à igreja propriamente dita. No entanto, Cristo demonstrara ser a cabeça da igreja e futuramente Pedro se tornaria, com a ausência física de Jesus, o seu dileto sucessor. Ele é a cabeça da igreja porque é pré-existente e tudo subsiste a partir dele, sem ele nada do que existe se fez. Pedro teve um papel importante nesse processo, obviamente, humanamente falando, isso é óbvio e inegável. Só que Pedro, ele deu continuidade à igreja física, nesse sentido aqui. Então, se a gente quer colocar Pedro como a pedra da igreja, essa pedra fundamental da igreja, no máximo a gente pode analisar isso, a igreja enquanto placa, ok? A igreja enquanto organização humana. Só que, obviamente, em relação a essa organização humana, veio embutido ali a igreja mística, a igreja espiritual, que é o próprio Cristo. É sobre esta igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Essa igreja que Pedro foi o primeiro representante
ela pode deixar de existir, ela pode começar a ser perseguida, ela pode ser fechada, mas essa que está sobre Cristo nunca, jamais deixará de existir. Todos os poderes infernais podem se levantar contra ela, que ela jamais deixará de existir. Jamais o inferno prevalecerá sobre ela. Item 2.3. Ele é o guia da igreja. A função da pedra angular da igreja é Cristo, era guiar toda a construção do início até o final. Trazendo isso para o veio espiritual, podemos dizer que Jesus é o guia espiritual do seu povo. Após ser retirado da lama do pecado e tendo os pés firmados na pedra que é Cristo, né? Eu acho que é isso. Devemos agora deixá-lo guiar nossas vidas por completo, do início até o final da nossa existência. Né? Autoexplicativo isso aqui. A necessidade de fazer parte do corpo de Cristo. Então, o que é fazer parte do corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. E a igreja ela se divide em duas ramificações, vamos dizer assim, em duas compreensões, melhor dizendo. O que eu estou falando desde o começo da nossa lição, né? Que é a igreja placa e a igreja espiritual, que é o corpo místico, certo? Então são duas igrejas que podem ou não se confundir, né? Porque pode ter igreja aqui que de repente todo mundo vai para o inferno. Então essa igreja placa não tem nada a ver com a igreja espiritual. Contudo, podemos dizer que a igreja não é uma instituição humana, como diz aqui, ó. Podemos dizer que a igreja não é uma instituição humana, apesar de um homem fazer parte dela e até presidi-la. Deus é o idealizador da igreja, Jesus foi o seu fundador, enquanto o Espírito Santo foi quem a inaugurou. É interessante isso aqui, né? Ó, repetindo aqui, Deus é o idealizador da igreja, Jesus foi o seu fundador, enquanto o Espírito Santo foi quem a inaugurou. Bacana isso aqui. Apesar de que em todos esses momentos todos os três estavam juntos, né? Há muitas pessoas que falam mal da igreja e até afirmam que ela é invenção da religião. A igreja é um dos lugares mais importantes para o cristão, pois é um lugar consagrado, separado e dedicado ao serviço de adoração ao Senhor. Nela podemos encontrar comunhão, segurança, aí tem as passagens aí, né? Alegria, milagre, salvação, perdão. Ela é também um lugar de santidade, adoração e de oração. A igreja é chamada de o corpo de Cristo. Só pode existir a igreja verdadeira se houver uma união vital dos membros com o cabeça, que é Cristo. A necessidade de fazer parte do corpo de Cristo. Então, a grande necessidade de fazer parte do corpo de Cristo, neste sentido aqui, a necessidade de fazer parte da igreja placa, para que você tenha condição de fazer parte do corpo de Cristo, a igreja mística, tá certo? Porque senão o próprio tema aqui desse item 3 não faria sentido. Se ele estivesse falando sobre o corpo de Cristo, a igreja mística, né? A necessidade de fazer parte do corpo de Cristo, a igreja mística. Não é uma necessidade, né? Porque se você está lá, o que ele está dizendo é a necessidade no sentido, para você adentrar aqui é necessário que você esteja aqui. Talvez tenha sido essa a ideia que o autor tenha tentado trabalhar aqui. Então há uma divisão. Igreja mística, eu estou trabalhando desse lado direito aqui, né? E a igreja placa, construção, né? Formada por homens. Essa igreja aqui, ela tem a função de manifestar visivelmente sobre a terra quem é Cristo, quem é aqui no universo místico e espiritual. Porque se não houvesse no mundo material um representante da espiritualidade, como Cristo seria conhecido sobre a terra? Como Cristo seria conhecido sobre a terra? Como Deus seria reconhecido sobre a terra? Então a materialidade, ela serve para manifestar as verdades espirituais. Então a igreja placa, ela é importante e muito importante. Muito importante. Ela também é um lugar de santidade e tal, ele fala várias coisas aqui, né? Item 3.2, o perigo de afastar-se da igreja. O escritor da Epístola aos Hebreus, né, alguns acham que foi Paulo que escreveu Hebreus, a maioria diz que não, afirmou: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Como já disse anteriormente, a igreja é um corpo do qual Cristo é a cabeça. Portanto, nós somos membros desse corpo que é a igreja. Todo membro deve estar ligado ao corpo para pertencer de fato ao corpo. Do contrário, deixa de ser membro e não serve para mais nada, como afirmou o próprio Jesus, em João 15. Tem várias pessoas, como eu falei aqui, tem dons, né, tem chamado para servirem a Cristo, para estarem dentro de uma igreja placa e se recusam aí porque se acham autossuficientes, né, acham que não precisa fazer nada, eu mesmo sou a igreja, tá tudo certo. É uma compreensão equivocada esse negócio de achar que eu mesmo sou a igreja, né? Isso aqui é um outro papo, um outro assunto, é uma coisa mais teológica, mais profunda. É uma compreensão equivocada
e até de certa forma maligna para te distanciar da igreja, né, da igreja placa, que você pode ser distanciado da igreja mística. Isso aí a gente tem que ter muita cautela quem fala isso, né? Então imagine essa pessoa que tem um chamado de repente para ser um exímio pregador e se recusa a frequentar a igreja placa. Então ele não vai adentrar em uma congregação, ele não vai passar ali pelo treinamento, ele não vai servir, ele não vai ser auxiliar, ele não vai ser diácono, não vai ser presbítero, ele não vai chegar a ser pastor. Resumo, ele não vai ter voz como deveria ter para pregar e alcançar pessoas. Então o fato de você não estar na igreja, você também não tem condição de acessar esse universo de divulgação do evangelho. Porque por mais hoje que você fale na internet, que você tenha uma boa palavra, mas o alcance que você tem dentro de uma congregação, quando você, espiritualmente falando também, é protegido, você tem aquela nuvem, né, de oração ao teu redor, pedidos de proteção, que você tem ali uma autoridade espiritual sobre você também, tem pessoas te auxiliando nas tuas dificuldades, né? Se você não tem isso, como é que você vai conseguir ter o alcance do lado de fora da igreja? É muito difícil. Eu quero que me mostrem alguém que realmente tinha um chamado para estar na igreja, se recusou e no mundo ela está fazendo realmente a obra. Eu quero conhecer porque eu não conheço, né? Então, isso é desculpa de quem não quer ter trabalho, porque a obra dá trabalho. E o grande trabalho é a gente deixar de fazer aquilo que a gente quer fazer para a nossa autossatisfação. Conclusão da nossa lição. Infelizmente, muitos julgam não precisar de uma igreja e até discriminam aquelas pessoas que fazem parte de uma. Igreja não salva ninguém, mas os salvos sentem a necessidade de congregar e comungar com os demais irmãos da preciosa comunhão com Deus. Igreja não transforma o caráter de ninguém, mas os que tiveram de fato o caráter transformado por Cristo desejarão sem dúvidas fazer parte do corpo de Cristo. Isso é certo, né? Salvos, terão salvos que não frequentam a igreja, a congregação? Sim, obviamente que sim. Mas uma pessoa que realmente é salvo, que foi impactada por Cristo, ela sente necessidade de estar congregando, de estar servindo, de estar aprendendo, de estar desenvolvendo o seu ministério, de estar servindo com os seus dons e demonstrando sobre a terra quem é Deus, levando essa luz aos homens através, né, voltando ao primeiro exemplo, desse quartel, esse centro treinador, desse soldado de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então, finalizando a nossa lição, fiquem na paz, um forte abraço e até a próxima.